eu ando por onde eu passo, certo? Então vamos lá. Flacidez, um novo olhar na disfunção estética. Como é que a gente avalia uma flacidez? Lembrem, nós temos que ser ótimos avaliadores. Quanto melhor o nosso olhar e o nosso sentir, melhor resultado a gente vai ter com o nosso paciente. E flacidez, a gente tem que lembrar que ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser tissular, que é da pele mesmo, ou ela pode ser uma flacidez muscular, tá? Que a gente chama de que quando essa pessoa ela tá com uma diminuição do tônus muscular dela, certo? Então a flacidez, como um contexto geral, ela é uma atrofia do tecido. Por quê? Porque as fibras de colágeno e elastina, elas começam a ter uma diminuição no nosso tecido dérmico e começa a diminuir a sustentação, tá? Daquela pele com o passar dos nossos anos. Tem estudos científicos que relatam que a partir dos 25 anos, outros um pouco, né, mais cedo, mais jovens, né, nós começamos a ter uma queda de colágeno de forma muito brusca, sendo 1% ao ano. Imagina, né? Então, lembrando que a flacidez, ela tá localizada. Qual era a parte lá da nossa sistema tegumentar? A flacidez, ela tá localizada bem na derme. E quem é que tá na derme? Na derme, lembra? Tem os fatores de crescimento, tem ácido hialurônico, tem as glicosaminoglicanas. Quem mais que tá lá? Quem foi minha aluna aí sabe. Me ajudem, gurias! Vamos lá, vamos botar esse encéfalo aí pensante. Quem mais que tá lá? Fator de crescimento que eu já falei, o ácido hialurônico, as glicosaminoglicanas, todas essas estruturas que vão dar sustentação para nossa pele. Colágeno, elastina, isso aí, tudo vai fazendo uma sustentação, como se fosse uma cama ali para a epiderme. Lembra que a derme, por meio das papilas dérmicas, ela vai fazer o quê? A alimentação daquela epiderme, certo? E assim, qual é a causa primária, a famosa etiologia de uma flacidez? Alguém sabe me dizer? Hoje eu até fiz uma enquete, né? Acho que vocês viram, para perguntar para as pessoas mesmo o que elas sentem, né? Porque tem muita gente aí que agora as academias voltaram novamente a abrir, tem outros que ainda estão receosos, tipo eu, que não voltei ainda para academia, já faz exatamente. Tô indo já pro meu segundo ano sem academia. E o que acontece? Muitas relataram que é devido à falta de exercício, né, que estão sentindo a flacidez. Outras falaram que foi pós-gestação. Tem outras pessoas que devido ao efeito sanfona, engorda e emagrece, né, acaba tendo isso. Mas a principal causa, a principal etiologia de uma flacidez, ela vem proveniente do processo de envelhecimento, tá, gente? A gente tem que lembrar que o processo de envelhecimento, ele que acontece quando a gente envelhece, tá? A gente começa a ter uma perda de tecido fibroso, tá? E começa a ter uma taxa muito mais lenta da renovação celular. A gente vai perdendo a rede vascular, a gente vai perdendo a rede glandular e tudo vai ficando com déficit, tá? Muito deficitário o nosso tecido. Só que nós temos que lembrar que o processo de envelhecimento, ele tem dois fatores, tá? Os intrínsecos, que são aqueles ligados ao nosso fator genético, né? Tem a questão hormonal. Lembra que eu comentei na celulite sobre o estrogênio? Pacientes que têm diabetes também causam muito processo inflamatório, estão sempre em sistema de glicação, né? Quando não são tratados ainda, então não está recebendo a ação medicamentosa para equilibrar isso. A disfunção hormonal eu tenho visto assim como um grande agravante hoje no meio da dermatofuncional, porque a gente esquece de olhar para o outro como uma saúde como um todo, que é o que eu venho batendo na tecla toda santa live. Toda santa live eu bato da mesma tecla. Peçam exames, gente. Façam parcerias com os médicos, isso ajuda a melhorar a nossa resposta com o paciente. Isso dá toda a diferença, certo?
Outra questão também, dentro dos fatores intrínsecos, nós temos a questão da captação, tá? Dos níveis elevados de açúcar e da glicação. Vocês sabem o que é glicação? Alguém sabe aí me explicar o que é glicação? Tempo. 1 minuto aí para vocês pensarem o que é glicação. Podem pesquisar, não tem problema. Eu prefiro que vocês falem R do que não falem, do que eu fique falando aqui com nada. Tá, a Dé falou que não sabe. Tá tudo certo não saber, gente. Tá tudo certo. A gente tá aqui para aprender, para desenvolver conhecimento, né? Eu tô há 12 anos no mundo daí da dermatofuncional. E tem vezes que eu também não sei de coisas. E vou lá e estudo. E a gente tá aí pra isso, né? Pra aprender. Então, glicação é a conexão, tá, da glicose com uma proteína. Quando acontece essa união do açúcar com a proteína, que pode ser um colágeno, pode ser uma elastina, essa proteína, ela fica instável, né? Essa união, né, deixa a proteína instável e começa a fazer o quê? A quebra de proteína. Isso se chama glicação. Então, por isso que quem tem diabetes, a maioria dos tratamentos eles são bem mais difíceis da gente conseguir fazer. A gente tem sucesso, mas até a pele reagir, todo aquele contexto é um pouquinho mais lento, certo? E nós temos também a questão do estresse oxidativo, né, que está aí ligado aos nossos radicais livres, dos nossos fatores também do próprio... Lembra, né, que a gente tem influenciação tanto do nosso meio interno, das nossas emoções, quanto do meio externo. Então, essa questão de pandemia, de estresse, está fazendo com que a gente acaba perdendo um pouco mais dessa questão, dessa sustentação e firmeza, né, da pele. E outra coisa são os fatores extrínsecos. Os extrínsecos, eles estão correlacionados com a radiação ultravioleta, quando a gente não passa filtro solar, né? A gente tá, infelizmente, sem a camada protetora. O fumo, gente, o tabaco, para quando a gente vai tratar uma pele com flacidez, ele é bem desafiador também, tá? Para as fumantes aí de plantão. Ele faz um estrago, tá? A nível epidérmico, e principalmente porque diminui o quê? A permeabilidade capilar das redes, tá? Da vascularização, ela fica extremamente reduzida. Então, assim, quando a gente trabalha com flacidez, a gente precisa que a pele ela seja sempre muito nutrida, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma radiofrequência e a pessoa não faz ingesta de água, a radiofrequência vai funcionar, gurias? Vai funcionar uma radiofrequência se a minha paciente não faz ingesta de água? Não vai funcionar. A radiofrequência, ela tem uma conexão extremamente a nível celular de forma hidrofílica. Ela precisa de uma pele extremamente hidratada, tá? Para melhorar. Exatamente. Ela tem que estar hidratada, ela tem que estar nutrida. Lembra daquele cálculo que eu expliquei na última live lá da celulite? Como é que a gente aconselha a nossa paciente a tomar água? Lembra do cálculo? 30 ml versus o peso dela. Vai ser a quantidade de água que essa nossa paciente vai ter que estar ingerindo, certo? Bronzeamento artificial também, radicais livres que eu havia falado, a questão também de alimentação. Uma má alimentação ou uma alimentação que a gente pode dizer hoje em dia desequilibrada, ela também vai gerar flacidez, tá? Sim, é contraindicado usar uma radiofrequência com a pele ressecada, sim. É que assim, não que tu tenha que... É que não vai funcionar, tu entende? Se tu pegar e começar a fazer radiofrequência, tá? E tu vai ver que vai demorar pra começar a aumentar a temperatura porque a pele vai estar desnutrida. Por isso que eu não entendo aquela associação de, às vezes, de querer usar num pós-operatório, tu entende? Por causa disso, tu acha que aquela célula vai estar funcionando? Tu acha que todo aquele tecido vai estar circulando, circulação bombástica? Mas aí depois a gente conversa em off sobre isso. Mas, infelizmente, tem essa questão aí também, tá? Outra coisa também, né, além que eu tava falando da questão da alimentação, que é uma alimentação desequilibrada,
essa questão do uso, né, de uma alimentação que não tá feita a suplementação, que não tá cuidando, o que acaba acontecendo? Essa paciente, ela vai precisar repor, né, com suplementação alimentar. Por isso que hoje em dia tem se falado muito sobre a questão, né, de fazer o uso de colágeno via oral ou não. Isso daí hoje eu li muitos artigos, tá? Na medicina em si, os artigos eles são poucos e eles falam muito da flacidez linkando com a questão hormonal, tá? Com a questão do distúrbio alimentar e com a questão do sedentarismo. Eles atribuem muito a flacidez em relação a isso, nos artigos científicos. Não trouxe hoje porque não consegui, não deu tempo, mas quem tá lá no grupo do VIP Class eu posso estar captando esses artigos e mandando para vocês, certo? Mas tem outras indústrias, por exemplo, que são da indústria farmacêutica, né, ou empresas que trabalham com cosméticos, que super indicam fazer uso, sim, de colágeno. Então, gente, eu vou dizer pra vocês que eu sou neutra. Eu acho que mal não vai fazer, entendeu? Mas eu acredito que tudo a gente repõe por meio da nossa alimentação. Também não precisa se entupir de proteína, por exemplo, só comer carne, só comer ovo, para conseguir melhorar a questão de flacidez. Até porque a gente adquire, quem é nutricionista aí pode me ajudar. A gente pode conseguir esse tipo de nutrientes através de outros tipos de alimentos, certo? Outra coisa, assim, que causa a questão da flacidez é a gente saber, né, perguntar na avaliação se ela faz atividade física, se ela não faz, se ela tá sedentária, por que ela não tá fazendo exercício? É em função da pandemia? É porque ela se desmotivou? É porque ela tá com medo, né, de pegar alguma coisa, até mesmo, assim, de sair para fazer caminhada ao ar livre? A gente tem que tentar entender qual é a realidade dessa nossa paciente, o que ela quer trazer, porque infelizmente, se a paciente tem uma flacidez a nível tissular e a nível muscular, vai dar resultado isso? Não vai dar resultado do teu tratamento estético, esqueçam. É sempre 50% aquilo que a gente planeja, tá? 50% aquilo que a nossa paciente vai estar fazendo, certo? Outra questão importante é a questão do efeito sanfona, que eu havia falado, emagrecimento, né? O emagrecimento ou pós-gestação faz com que também gere flacidez. Aí eu trouxe aqui para vocês olha que interessante, um gráfico aqui mostrando sobre a questão da nossa idade, né? Aí tendo a linha do tempo ali na horizontal, dos 30 até os 65 anos mais. E vai falando da queda brusca que a gente vai tendo, tanto do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, quem são as minhas alunas aí da caneta do Hialuropen, da caneta intradermoterapia pressurizada, perdão. Ih, trancou aqui tudo, né? Tchalele! O que acontece? A gente acaba fazendo o skin booster e usando a ampola com ácido hialurônico. Quando a gente introduz aquilo na pele da nossa paciente e a gente está trabalhando a flacidez, aquela pele volta com viço, com brilho, com uma elasticidade que tu puxa a pele e fica maravilhosa. Então, assim, ó, ela não vem, sabe? Ela não tem mais essa elasticidade, ela fica muito mais firme porque tu entrega uma sustentação para ela que ela acaba perdendo, né? Que são perdas, sim, de nutrientes. E ali a queda de colágeno, vocês viram? A gente vai perdendo ali nos 30 anos 65% de colágeno, nos 50, 50% e nos 65, 25%. Então, assim, por isso que é importante a gente suplementar tanto por via oral quanto por via dérmica. Por isso que a questão tá tão em alta a questão da mesoterapia, seja por agulhas, seja pela pressurizada. Mas é muito importante a gente fazer o uso também de nutrientes, certo? Vamos lá, sobre a questão do banco de colágeno. O que vocês acham, tá, gurias? Agora eu preciso que vocês me ajudem. Vocês acham importante fazer um banco de colágeno? E como é que vocês fariam? O que é esse banco de colágeno? É uma coisa que a gente compra, come, é uma coisa que a gente compra e toma. O que é o banco de colágeno? Alguém sabe me dizer? Quem tá online aí, por favor, me ajude, se manifeste. Banco de colágeno, vamos lá.
Banco de colágeno a gente pode fazer tanto pela via oral, a gente pode usar tanto por cremes, tá? Eu sempre acho importante a estimulação e a gente ter uma linha home care, tá? Pra fazer essa questão do banco de colágeno. Por quê? O banco de colágeno, ele vai fazer, toda vez que a gente vai fazer uma massagem, tá? E usamos cremes com princípios ativos, tá? Vamos supor assim, vou dar um exemplo. A Gabriela é minha paciente, tá? E eu vejo que a pele dela tá extremamente desidratada, tá extremamente ressecada. O que eu vou orientar a Gabriela? Gabriela, vamos fazer o seguinte, eu preciso melhorar esse viço da tua pele, eu preciso melhorar essa circulação, tá? Melhorar essa circulação. Então eu vou pedir pra Gabriela esfoliar a pele dela pelo menos uma vez na semana. Gabi, esfolia lá a tua pele, vai remover esse extrato córneo e tu vai fazer uma automassagem, que eu vou te explicar, daí isso no consultório, né? Uma automassagem pra gente estimular essa questão da tua oxigenação. Aí esse creme vai ter DMAI, vai ter ácido hialurônico, vai ter, enfim, vários princípios ativos, centela asiática para melhorar a circulação, para melhorar a circulação como um todo. Todo o toque, a gente recebe ele muito mais rápido que via oral. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, tá? Se eu tomar uma medicação, quanto tempo essa medicação vai demorar para fazer efeito? 40 minutos, 1 hora. Agora, se a gente toca, tá? Por exemplo, aí a galera que é físio, se a gente toca na cabeça da paciente e começa a fazer manobras de relaxamento, vai relaxando a musculatura da cervical, ela já não melhora? O toque, ele é sempre muito mais rápido. Por isso que a gente tem que estimular as pacientes assim, a se automassagear. Fazer massagem no braço, fazer massagem na barriga, que estão achando que estão com flacidez na barriga, na parte interna da coxa. Massagear sim, para estimular. Tu não vai estimular colágeno assim, tá? Não é isso, mas tu vai estimular a circulação. E a circulação estando bem, todo o tratamento que a gente fizer, seja por caneta pressurizada, tá? Que a gente vai usar princípios específicos como colágeno, elastina, DMAI, fator de crescimento, silício orgânico para fazer sustentação de novo daquela derme. Exercício, tá? Se ela tiver uma flacidez tissular, fazer exercício. Outra coisa muito importante para fazer também banco de colágeno, além de usarmos princípios ativos que a gente pode estar introduzindo na derme, é fazer também uso de bioestimuladores, tá? Quem aí da biomedicina, usar bioestimuladores são super bem-vindos, tá, gente? E daí tem também o ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, também ele é muito bom, só que, gente, o Ultraformer ele é melhor para trabalhar a face. Para trabalhar a parte de corpo, ele é bacana, só que assim, tu vai ficar horas e horas e horas e horas e horas fazendo, tá? Lá o tratamento e não vai dar um resultado tão bacana, certo? E outro gasto, né? O custo vai ser muito alto. Então, outra forma de estimular, fazer um banco de colágeno, a gente na área da dermatofuncional, usarmos uma radiofrequência, uma corrente russa, que mais? Que a gente estimula, principalmente radiofrequente, corrente russa e a caneta pressurizada trabalhando para flacidez. Isso daí, gente, é chave coringa para melhorar, tá? Tenho visto também sobre a questão de fazer microagulhamento, né? Microagulhamento com princípios ativos também tem dado um resultado muito bacana. Só que assim, a gente tem que ver se a paciente aceita a agulha ou não aceita. Daí vai de acordo com a necessidade dela, tá? Então, sempre a gente avaliar isso. E como é que eu sei avaliar a pele? Lembra, a gente quando vai examinar a pele, se tem flacidez, tu vai puxar a pele, não vai ter dor. Quando a gente puxa e dói, é porque tem gordura localizada. Quando a pele puxa e vem ela lá, daí ela melhora. Que é no caso dos umbigos tristes, por aí, né? Quando o umbigo tá triste, é porque ele precisa o quê? A flacidez nada mais é do que tu perdeu a camada de gordura, as pontes de colágeno e elastinas estão com atrofia e a pele fica batendo lá no músculo. Por isso que é tão importante fazer tanto o reforço muscular quanto a suplementação nutricional, certo? Alguma dúvida até aqui, gurias? Alguma dúvida de aparelho? Outro aparelho bem legal também é a criofrequência. A criofrequência, ela tem a ponteira gelada, tá? E ela também vai fazer uma indução
de estímulo cutâneo, tá? De uma elevação da temperatura corporal, só que a ponteira ela é resfriada, diferente da radiofrequência que a ponteira já é aquecida, né? Então a paciente ela vai sentir o calor local. Outra coisa que melhora bastante é a carbox. Aí as que gostam de usar, né, carboxterapia. A carboxterapia para flacidez também é muito bacana. Alguma dúvida até aqui, assim, que vocês estão percebendo, de alguma coisa que vocês gostariam de entender melhor sobre a questão da etiologia, das causas e como fazer um banco de dados? De colágeno. O banco de colágeno, você pode, sim, fazendo a suplementação por via oral. Geralmente as meninas aí que tomam whey protein é super bem-vindo, tá? Fazer o uso desse tipo de princípio ativo que vai estar estimulando colágeno e elastina, certo? E agora, gente, vamos ver. Flacidez e a emoção. Eu tava vendo, assim, que muitas relataram, né, de desconforto, tanto da questão da flacidez na parte interna de coxa, dos braços e da questão da região abdominal, né? E diz assim que a nossa flacidez, ela tá muito linkada, muito correlacionada quando a gente não tem falta de força, de vontade, de iniciativa pra gente tocar a vida. A emoção, ela tá super linkada, tá? Com isso. Por quê? Porque é como se existisse uma fraqueza a nível espiritual, que tu não quer estar fazendo um esforço para movimentar a tua própria vida, tá? Aqui ainda fala, deixa eu pegar aqui num outro slide que eu preparei, porque no fim ficou um pouquinho cortadinho ali, né? Aí deixa eu só ler aqui para vocês a informação. Flacidez e emoções. A flacidez é um indício de que falta força de vontade e iniciativa para conseguir tocar a vida em frente. Gente, isso tem muita relação, sabe? É sensacional. É a característica daquela pessoa que não enfrenta os desafios e vê dificuldade em realizar as mais simples tarefas. Aí eu achei uma fonte, olha que interessante, que glúteos flácidos, por exemplo, estão relacionados com a falta de poder de tomar as próprias decisões. E a falta de decisão de um glúteo de um glúteo que está fraco também é tipo assim, ó, não tá conseguindo ter a decisão de começar uma academia. Aí não tá conseguindo ter uma dieta equilibrada, de ir lá e se determinar como uma rotina. Gente, tem tudo a ver. Então, tu vai deixar aquela flacidez assim, ficar instalada ali? Por quê? Porque às vezes as coisas, elas precisam da gente, né? Precisa de uma ação para que a gente tenha uma resposta. Tava lendo também que a flacidez nos braços, elas estão linkados com a energia da mãe. Quando a gente sente que a gente é como se a energia da mãe estivesse nos bloqueando para que a gente tivesse garra de conquistar as coisas. E diz que a flacidez acumulada mais em membros inferiores e quadril, ela tá linkada com a energia do pai. Porque a energia do pai é que vai estar correlacionada com essa flacidez ali no quadril. Então, assim, é quando tu tá ali na questão, assim, geralmente a parte homem é a parte racional. A parte racional é aquela que a gente não pode... O homem é difícil perder o controle, né? Então, assim, quando acontece essa questão da energia do quadril, quer dizer que a mulher, ela não tá conseguindo, né, ter o controle da própria vida, ela não tá conseguindo trazer as responsabilidades que ela precisa ter pra vida dela e começa a botar e atribuir sempre os problemas nos familiares. Só que, gente, a gente tem que olhar isso com muito carinho, com muita atenção. Claro que a gente não vai chegar, né, no paciente dizendo, olha, essa flacidez aí no braço, ela tem a ver com um histórico da tua mãe, assim, assado. Não, né, gente? Não, a gente não vai fazer isso, né? O que a gente vai poder fazer é o quê? É conversar com a paciente, entender o histórico dela, perguntar da história pregressa dela, comentar um pouquinho da infância e ver o que tá acontecendo, né? Porque a gente não vai ser a fisioterapeuta, né, doida lá, que vai querer terapeutizar também as pessoas. Então, assim, gurias, a gente
tem que ir sondando, preparando o campo para olhar, para que elas também consigam olhar. Tipo, a Gabi aí trabalha com barra de axis, olha que lindo. Imagina tu por meio da leitura que tu tá fazendo no corpo da paciente, porque isso que a gente tá fazendo é uma leitura do corpo, tá? Aí tu conversa, tu olha, tu lê, porque eu tava até lendo hoje um livro que ele fala que a gente é muito aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente observa, que não adianta só enxergar e não observar, né? Que às vezes a gente enxerga, mas não fica observando. E aquilo que a gente observa. E quando a gente tá preparada pra conversar, tu nem sabe se tu tá pronta, né, Débora, pra conversar, Deus o livre, né? Então, assim, aí começa isso, Gabi, começa a fechar, entendeu? Aí tu começa a ver, aquela flacidez ela não sai, nunca vai sair, porque nas coxas ali, da parte interna da coxa, aquela flacidez ela tá associada com a comunicação com o pai. O que é que tá faltando, né? Daquela parte ali do pai. Eu acho que eu vou ter que também reavaliar isso. Vou ter que reavaliar essa parte aí, gurias. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. O braço, por que o braço tem a ver com a mãe? Por que a questão da gordura abdominal ali, que tem aquela questão da flacidez, é a falta de iniciativa? Então, assim, gente, é isso aí, Gabi. Tudo tá no interno. Tudo tá nas nossas emoções, tá? Então, assim, é isso que eu quero mostrar pra vocês, uma estética diferenciada, uma estética mais humana, uma estética que visa mais a questão de saúde, porque os tratamentos, gente, eu posso passar todos os artigos científicos falando da radiofrequência, que temperatura, como é que a gente vai estimular o colágeno, como é que a gente vai fazer, que manobra da parte de... que manobra que a gente vai fazer para conseguir liberar, por exemplo, uma tensão facial, para conseguir melhorar a microcirculação ali. Gente, tudo isso são técnicas. A técnica a gente aprende. Mas o workshop que eu trouxe hoje não foi para falar de técnica. Foi para a gente avaliar, saber avaliar o paciente, encantar ele com esse nosso conhecimento, com essa nossa polidez, enxergando que ele é um corpo físico, uma emoção e uma alma, para que sim, a gente possa estar tratando ele de uma forma super diferenciada e tratar a flacidez, sim, olhar para isso, mas lembrar que muitas vezes o não sucesso 100% do nosso resultado tá lá atrás, tá lá naquela emoção, tá lá naquele esconderijo. E a gente é apenas um canal para sinalizar os nossos pacientes, tá? E a maioria das minhas pupilas são um canal maravilhoso, né? Que a gente faz tanta troca linda, tanta coisa linda nos cursos. Então é isso, gurias, que eu queria falar hoje. Gratidão, né, por estarem aqui. Ficaram com dúvida? Tô aí para responder. Se tiverem dúvidas, a gente esclarece. Tranquilo até aqui? Então tá, gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tô preparando. Olha, vai ficar tão maravilhoso. Mas tão maravilhoso. Tô preparando um material bem diferenciado para vocês, hein? Vocês que estão aí firme e forte assistindo a meus workshops. Bem bacana. Falando sobre a questão de fazer um e-book com tudo isso. E assim, né? Aqui eu só trouxe uma palhinha. Lá no e-book tá assim, ó, tá lindo. Toda essa questão da emoção, linkado com a parte da disfunção estética, vocês vão amar. Tô fazendo com muito amor, com muito carinho, pra tá lançando aí pra vocês, tá? Assim que a gente terminar as nossas lives. Gratidão eu, gurias. Gratidão eu por poder tá aí, passando à frente coisas que me alavancaram na minha vida profissional e que me fazem estar, graças a Deus, até hoje, me mantendo firme e forte no mercado de trabalho, tá? Um beijo grande. Tchau, gurias. Boa noite.